Eu criei o Potter Entrevista, que foi um podcast que eu fiz, com temas, né? E o primeiro tema era Haddad versus Bolsonaro. E eu ouvi 3 pessoas eu vi pessoas que eu tinha certeza mais ou menos em quem iam votar, assim, né? E eu fiz aquilo porque tinha muita discussão, assim, próximo de mim, né? Eu disse, mas eu estou querendo ouvir a galera, sabe que eu sou um doente? Eu vou fazer um podcast só para mim. Eu vou convidar pessoas, elas vão falar do Haddad e do Bolsonaro, daqui a pouco elas podem abrir o voto, e vai ser bom para mim. E botei no Spotify, 3º lugar, com o 2º episódio. Tipo assim, opa, as pessoas queriam ouvir. Aí começou a rolar e eu entendi como é que era o podcast. Eu botava uma pessoa lá, eu podia discordar, eu dava a corda para ela fazia o que quisesse com a corda. Ou nó, ou se enforcava. Foda-se, tá tudo documentado lá. Eu tratava como um documentário, a gente já conversou sobre isso, né? Mas tu ouve aquele cara, eu ouço para depois tu botar pau no cu. O que ele falou num documentário daqui a 40 anos, para nunca mais repetir. É por isso que eu ouço as pessoas. Tu me deu uma carona uma vez pra Pelotas, lembra? Me socou um podcast lá de um cara que eu esqueci o nome dele. Um cara de direita raivoso pra caralho. Eu fui assim, ó. Eu sei. Eu fui por gosto. Fui pescando. Pra gente não querer falar de futebol. Eu tentei. Mas, enfim, aí um cara mandou um comentário no Twitter. Eu postei o episódio e um cara, Potter, eu te acompanho há bastante tempo, tu é insuportável. Mas eu me prestei a ouvir essa entrevista porque eu gosto do cara. E eu vou te falar uma coisa. Continua insuportável. O trabalho que tu menos fala é o trabalho que tu faz melhor. E foi real, assim. Na real, ele tinha razão. Né? Tipo assim, cara, para um pouquinho de cagar tese, para um pouquinho de se meter, deixa que as pessoas pensem do jeito que elas, realmente bota pra fora. Eu entrevistei um cara uma vez, um cara de esquerda, super esquerda, assim, um cara comunista, assim, sabe? Eduardo Bueno. Não. O Peninha depende da época, né? Depende da época. Aí, enfim, aí eu entrevistei o cara e aí eu comecei a dar corda pro cara e eu falei, mas como é que seria a tua sociedade? Ele começou a falar como é que seria a sociedade dele. Resumindo, uma ditadura cruel. Sem ele se dar conta, tipo assim, eu não preciso apontar e brigar para ele, dizer que ele está fazendo uma ditadura. Mas aí... É só tu ouvir, porque a gente tem uma tendência, nós que fazemos comunicação, a gente tem uma tendência a achar que o público não está entendendo. E o público está entendendo, às vezes, mais do que a gente. Porque quando tu está me entrevistando, tu está pensando no que tu vai perguntar de novo, no que eu estou falando, e às vezes até tu nem ouve, é uma coisa meio mágica. De vez em quando eu ouço outras entrevistas que eu fiz, entrevistas que eu já fiz, eu sei, cara, não lembrava disso, porque eu estou preocupado com o conteúdo. A galera está prestando atenção, e a galera entende quando o cara é burro. A galera entende quando o cara está fazendo uma ditadura. A galera entende quando o cara não sabe de um assunto. Né? Então, o que aconteceu? Eu achei um papel legal, que é um papel de perguntar. Porque se tu pergunta, cara, tu é super inteligente. Os caras te acham foda. Tu não deu uma opinião, só perguntou. E às vezes é assim, ó. Não, tá, e o pessoal vai pensar diferente na sua sociedade. E ele falou assim, não, o pessoal que vai pensar diferente, a gente vai colocar em escolas especiais, eles vão entender o que a gente entendeu, e aí eles vão parar de pensar diferente da gente. E ele fala assim, é mesmo? E aí o cara vai mais. E aí a galera assim, pá, esse é mesmo dele foi bom. Sabe? É mesmo? Então, tipo assim, tu se retira um pouquinho do baile, fica observando, e tu vê quem tá bêbado, quem não tá, sabe? E tá legal isso aí. Isso melhorou. Esse podcast especificamente, o Potter Entrevista, melhorou a minha vida no timeline, no Bola nas Costas, sabe? Tipo assim, é óbvio que eu sou obrigado a falar, largar umas coisas ali. Cada ambiente tem um jeito de falar as coisas. Porque em alguns locais que tu é obrigado a cagar a tese, né? Tu não pode ser só entrevistador. Tipo Sala, por exemplo. E futebol, né, Maica? A galera leva a sério, que é meio engraçado. Depois que tu começa a trabalhar tanto futebol, tu vê que é uma grande bobagem, os caras estão cagando. É insalubre, jogador, né? É insalubre. E os caras ficam muito brabos, assim, sabe? Tu faz eu, por exemplo, assim, hoje quem mais me odeia é Colorado, porque eu faço piada com o Inter. Sabe? Hoje é dia de sofrer. Os caras, esse é o que nos representa. Aí tem um textão do cara lá. Sabe? Tipo assim, esse merda, que não sei o quê. E eu fico olhando pro cara, coitado, cara. Vai lamber uma coisa que tenha gosto. Sabe? Tipo assim, porque... Mas só que aí tu pensa assim, mas como é que eu vou mudar esse cara? É a profunda verdade dele. Então tu tem que entender também que isso vai chegar em ti, sabe? É o jeito. Eu vejo futebol como? Debochando do Inter e do Grêmio. É isso que eu faço. Sofro. Edenilson, 30 centímetros. Ficou ruim, né? Esse corte. Não, tá legal. Sabe? Tipo foi assim, gostoso? Cara, eu tava no Beira-Rio naquele jogo lá. Eu tava também, eu fui testemunha. Até que eu vi o Thiago aqui, que criou comigo a ideia de eu estar nos dois. Eu tava no Maracanã e no Beira-Rio. Tá lá ele lá. Tá lá o Thiago. Deve estar tomando Negroni. O Thiago é o nosso chefe do esporte. Lá. E ele falou assim, Potter, eu vou te levar pro Maracanã e tu vai estar no Beira-Rio no último jogo. E aí tu grava tudo que tem. Se o Inter for campeão, vai ter uma matéria. Não teve matéria. Não teve matéria, né? Mas eu tava no Beira-Rio quando deu o gol do Edenilson e eu vi que ele estava impedido. O bandeirinha levantou na hora.
O Edenilson foi muito pau no cu. Ele nem deu aquele gostinho do VAR, sabe? O Edenilson fez o gol e pá, levantou. Eu tava no estádio também, Pau curiosamente. no cu. E aí, o Rindo seguinte, por dentro, né? Tem criança, Pleno. Desculpa, tem criança. A gente tá falando uns palavrões. Não tem criança aqui. Tem sim, cara. Tem criança. Não criança. tem, não pode. Tem, cara, tem criança ali. Tem criança. Aí o seguinte, Maiká, cara, acabou o jogo, eu fiquei 30 minutos sentado no Beira-Rio. Assim, sem força para levantar. Sabe, os caras vinham, vamos lá, Potter. Não, deixa eu ficar aqui, cara. Daqui a pouco, sabe quando o cara te pega pelo sovaco para levantar? Tu, não, me larga. Sabe, assim, deixa eu sofrer isso aqui, sabe? Porque eu ia tirar o 79, cara. Sabe, era só isso que faltava na minha vida. Futebolística, sabe? Sim. Daquele jeito, no último segundo. Enfim, ali eu sofri, meia horinha. Depois passa, no outro dia já é piada. Passa já, também.